E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus? O Vitória ontem dentro de casa pela Sul-Americana tomou 1-0 dentro de casa e viu as suas chances na Sula e se afastando um pouco. É só um minutinho e um bate-papo, porque hoje tem Bahia e Atlético de Nacional pela Libertadores. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Torcedor de Vitória tá de cabeça quente, né? Ontem no Barradão, o Vitória perdeu, né? E viu as suas chances diminuir na competição. Eu vou aproveitar e mandar um alô para o meu amigo Scooby-Doo, apelidado como Scooby-Doo. Ele ligou para mim ontem, né? E disse assim: ô Lúcio, chama de Lúcio, Lúcio, como é que tá? Beleza? Gostando? Rapaz, tô gostando, viu? Eu disse: de quê? Não, eu acompanho aí, eu lhe acompanho e tô gostando do seu comentário. E você tá certo, pelo fato, ele diz assim, pelo fato da gente ser torcedor do Bahia, não dá o direito o cara que tem o canal entrar lá pra tá esculhambando o time adversário, o nosso concorrente. E parabenizo você por isso. Ele, torcedor do Bahia, estava dizendo isso. Então, obrigado a Scooby aí, o nome dele é Scooby. Um abraço para você e sua família, tudo de bom, tá certo? Mas é isso aí mesmo. A gente não tem que estar aqui, pelo menos eu entendo desse jeito. Não tenho que estar aqui esculhambando o time do Vitória. Não é porque é rival. Não. Tô fora disso aí. Eu já falei e repito. A gente tem 5 times do Norte, 5 times do Nordeste. Torço para o sucesso de 5 abaixo do meu. Né? Bater em todos eles, mas eu quero todos eles no Campeonato Brasileiro fazendo frente com aqueles caras de lá. Mas quando vier jogar comigo, aí eu sento la peia, como diz o ditado, é? Sento la ripa. Agora eu quero eles fortes no Campeonato Brasileiro. Eu quero ele empurrando o time grande lá pra baixo, que humilha a gente o tempo todo, tá certo? Então vamos pra cá. Então o Vitória no dia de hoje perdeu. Eu vou trazer lá já o que o técnico Carpini, né, fala aqui. Vou trazer aqui o Carpini, o que é que ele disse. Deixa eu ver aqui, pronto. O que Carpini diz é verdade. Foi um dos jogos que a gente mais criou chances. Diz Carpini após derrota para o Cerro Largo. Carpini, eu sei o que é bem isso, né? Você criou e não aconteceu. O meu time, que é o Bahia, tem circulado na área e não tem chutado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pelo fato, toda vez que vai começar, se vocês observar bem, toda vez que o nosso time, seja ele qual for, você torcedor aí, joga dentro de casa, a gente cria uma expectativa de que temos que ganhar. O atleta bota na cabeça que a torcida vai crucificar ele se ele não ganhar. E essa junção de pensamentos termina causando euforia e um ambiente psicológico ruim para o atleta. Às vezes o time cria a jogada, cria tudo, mas não consegue transformar essa criação em gol. Não é isso? Então é isso que acontece. Então o Vitória ontem criou. Mas, resumindo, perdeu o jogo. Hoje ele é o último colocado da chave. E a chave dele ainda vai ter jogo hoje. Mas, como diz o ditado, vira-se a chave, porque não dá tempo para respirar. Confere? Não dá tempo para respirar. E o Vitória que vai, nesse domingo, deixa eu ver aqui, o Vitória que esse domingo vai enfrentar
vai jogar o Campeonato Brasileiro, que é dia 27, e enfrenta o Grêmio no Barradão. O Grêmio também, que está lá por baixo, tanto quanto o meu e o Vitória também, está lá tentar tirar proveito do psicológico que o Vitória adquiriu no dia de ontem. O Janderson, com o gesto lá com a sua torcida, é problema dele, não é meu. Ele resolve o pepino dele com a torcida dele, que eu já tenho um problema demais com o Bahia. Ele ontem fez o gesto do coraçãozinho quando foi substituído lá no segundo tempo. A torcida virou, foi o Satanás criticar. Mas deixa eu falar outra coisa aqui que eu sempre falo também do Bahia. Que eu vou falar aqui, eu falo também do Bahia. Os dois jogadores que são centroavantes estão contundidos. E aí você depende só do cara. E nessa altura do campeonato, a bola já rolou, já está aí na 6ª rodada chegando, do Brasileiro. Se tem, contrate. Tem dinheiro, contrate. Se não tem, não é ainda o momento de estar queimando nenhum jogador no campeonato. Eu estou dizendo isso como se fosse o Bahia. Não é momento da gente estar queimando nenhum jogador, porque vamos precisar deles até o final do campeonato. Se tem bala na agulha financeiramente, compre. Se não tem, tem que lapidar e ter jeito, né? Agora, o jogador também não pode ficar ironizando, subestimando a sua torcida. Porque o torcedor sai de casa para pegar um jogo de 21 horas e 30 minutos. No outro dia tem que acordar 4 da manhã para ir trabalhar. Vai, pega o coletivo, vai pro estádio, paga caro para assistir o jogo do time dele. E não quer ele sair de campo ou do estádio ser derrotado. E o pior de tudo, tem o jogador que vai ficar ainda fazendo coraçãozinho, ironizando a sua torcida. Então, é preciso ter muito cuidado, o jogador, e saber que aquela mesma torcida que hoje lhe vaiou, é porque na cabeça dela, ela sabe que você pode render mais. Porque em outros jogos anteriores, ela ali aplaudiu. O torcedor, ele quer sempre ganhar. Eu quero ganhar todas. Eu quero saber de porra nada, eu quero ganhar todas. Mas sei que o jogador hoje pode estar bem, Everton Ribeiro, e amanhã ele pode dar um leite. Mas eu tenho que ter a capacidade de dizer assim, o que é que a gente diz no futebol? Everton Ribeiro tem crédito. Não é assim que a gente fala? Não sei quem tem crédito. Janderson tem crédito? É problema de você, torcedor do Vitória, saber ou não. Agora, nunca também ironizar e desfazer da torcida. Porque é ela que vai para o estádio, é ela que bota o dinheiro dentro de campo e às vezes deixa de comprar até uma comida melhor para o filho, para poder ir para o estádio, porque ele é viciado em futebol. É viciado no time dele. Tá bom? Então, o Vitória hoje é o último colocado, tem jogo hoje dos adversários do Vitória, lá na chave, e vai sacramentar ou não se o Vitória vai permanecer de qualquer jeito. Agora, pode ficar lá isoladamente. Tá bom? Vamos lá para o Bahia, que hoje vai ter um jogo dificílimo. E eu sempre digo aqui o quê? Ó, quem tem telhado de vidro não joga pedra no do outro. O que eu acabei de falar aqui, eu falo. Jogar dentro de casa cria expectativa. Não já falei isso aqui? Falei. Eu tenho sido coerente aqui no sei o seguinte. Não vou estar aqui achando que jogar dentro de casa pode ser um fator bom, não. É. Mas é preciso tirar proveito disso e saber com inteligência como tirar proveito disso. A escalação do Bahia para hoje, provável escalação, deixa eu ver se está na tela para vocês aí, rapaz. Deixa eu ver se eu trouxe isso. Trouxe. Eu trouxe para a tela, tá aqui. A provável escalação do time do Bahia para hoje tá aqui. Certo? É uma provável 4-4-2. Você vai me perguntar, Lúcio, era esse time que você queria? Não. Talvez é porque eu quando eu jogava bola na esquina e tomava água de coco e assava a carne para comer no espetinho e jogando conversa fora na resenha,
E lá atrás, eu via sempre os mais velhos, os técnicos mais velhos, quando ele dizia assim: a melhor defesa é um bom ataque. O que ele queria dizer com isso? Se a minha defesa falhar num gol, meu ataque faz 3. Partindo desse princípio, eu entraria em campo com Ademir, Lúcio Rodrigues e Eric Puga. Mas eu sou apenas um torcedor de milhares que o Bahia tem. Eu penso assim, alguém não. Então o Bahia que pode ir em campo com Marco Felipe, Gilberto, tá certo? O David Duarte, Mingo e Luciano Juba. Esse quarteto ali atrás, esse quinteto ali atrás, tá tudo beleza. Tá certo? Não tem nenhuma experiência aí atrás para você colocar. Como colocou o Fred ali atrás, que não era para ter colocado o menino. Não porque ele não merecesse entrar. Olha, eu sempre digo aqui que os meninos têm crédito à vontade. Tem crédito à vontade. Só é preciso utilizar eles com inteligência, no momento certo ser utilizado. E não dá ele a responsabilidade de mudar a história do jogo, como foi no jogo contra o Ceará. Nós demos ao menino Pablo e ao Thiago a responsabilidade desses dois meninos de mudar o resultado do jogo. E eles dois mudaram. Porque o Pablo perdeu o gol, não é quando ele perdeu, teve a chance, bateu, o goleiro pegou, e o menino Thiago foi lá e cavou o pênalti. Então nós demos a esses jogadores a responsabilidade de mudar a história do jogo. E não é por aí. Tá certo? Então o time do Bahia, como eu falei, Marcos Felipe, Gilberto, o David Duarte, Ramos Mingos e Luciano Juba. No meio de campo do Bahia, é aí onde vem agora a minha crítica, pode não ser a sua. Cada um pensa, não, que o torcedor entende da porra toda. Torcedor, a gente é tudo. A gente cria, a gente inventa a cabeça, não, a gente inventa a porra toda. No meio de campo do Bahia, Caio Alexandre, Gianluca, Everton Ribeiro ou Nestor, Cauli ou Ademir. Pronto. Lúcio, quem é que você tiraria nesse meio de campo? Quando ele coloque Cauli ou Ademir, eu queria que ele colocasse ao contrário. Ele colocasse Jean Lucas ou Ademir, Caio Alexandre ou Ademir. Por quê? Porque a função, na minha maneira de pensar, Caio Alexandre e Jean Lucas, é ali mesmo. Então, se eu tenho que ser ofensivo, eu aposto muito mais. Eu coloco tudo para cima. Eu tiro Caio Alexandre ou Jean Lucas. Tá certo? Porque eu jogaria com um desses, Everton Ribeiro e Cauli. Eu fazia o meu meio de campo com Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli. Ou Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Repara que em nenhum momento eu tirei Cauli. Certo? Ah, mas Cauli não está jogando bem, não está se apresentando bem, não sei o que lá. Depende muito de quem você coloca ao lado dele. Qual o papel que ele vai fazer. E ninguém aqui vai dizer que Cauli e Everton Ribeiro não tem um passe perfeito. Tem sim. São caras que tem um passe. Beleza. Certo? E lá na frente, Ademir na direita e Lúcio Rodrigues. Até porque essas duas peças que eu acabei de falar aqui agora, eles têm se destacado bem no campeonato. Foi assim o ano passado, já bem entrosado. Então, quando ele coloca Eric Puga e Lúcio Rodrigues, eu observo que é diferente quando você coloca Ademir do lado direito. Você joga o Eric Puga lá, ele fica responsável por tudo, é o cara que come grama e vai para cima, não é isso? Mas o que é que acontece? O Ceni resolve colocar Ademir, tá fazendo isso agora, colocando no segundo tempo. Colocando Ademir no segundo tempo. E deixando o menino Eric, eu vou lembrar o nome dele aqui agora, Kaique. E deixando o Kaique para entrar numa vaga lá de Eric Puga, ou entrar na vaga do Ademir, e não venha me dizendo que ele criou uma posição definida ainda para o menino, não. Kaique. Porque Kaique entra do lado direito,
ou fica ali na frente, que nem um limpador de para-brisa de um lado e de outro, correndo, e entra no segundo tempo, na maioria das vezes assim era com o Ademir, para solucionar o problema e não para manutenção de um resultado bom. Então, para colocar os meninos, você coloca para manter um resultado bom, ou de um jogo bom, mas não dando a ele a responsabilidade de mudança. Para a gente não estar queimando os meninos. E esses meninos estão no campeonato, foram campeão brasileiro, estão no campeonato onde a Europa está todo mundo de olho no menino do Bahia. A Europa está todo mundo de olho no menino do Bahia. Menino que fizeram aí contrato que para tirar multa é não sei quantos milhões. Então, se esses garotos estão sendo fiscalizados por clubes europeus, por que não privilegiar eles? Por que não oferecer a eles a condição de ser titular, mas não para fazer as mudanças no resultado? Colocar na fogueira para fazer as mudanças do resultado. Mas sim, naquele jogo em que você pode criar os dois times. O Bahia hoje entrou com o Marcos Felipe e esses 11 atletas que estão aí. No próximo jogo, a depender do jogo e aonde vai ser o jogo e a importância do jogo, quando eu falo o quê? Pode ser a Copa do Nordeste, pode ser a Copa do Brasil. Confere? Você pega esse outro quadro e coloca para jogar. Porque aí você está dizendo, eu estou dando a condição de descansar, porque eu tenho duas competições. O Bahia tem duas competições esse ano que ele vai ter, que é encarado como seguir em frente. Eu sempre digo, primeiro o Campeonato Brasileiro, porque se eu for rebaixado eu estou virado na porra, a galera vai arrancar minha cabeça. É isso? A galera que é adversária vai arrancar na sua cabeça. Então, o Campeonato Brasileiro. Na segunda é a minha avaliação. Financeiramente é problema lá do Bahia, mas viu? Na segunda eu venho a Libertadores. Tá certo? Terceiro, a Copa do Brasil. Porque são campeonatos nacionais. E a Libertadores internacional. Confere? E o quarto importância é a Copa do Nordeste. Confere? Eu estou dizendo isso porque o Campeonato Brasileiro, se a gente ganhar, é tricampeão. Uma Libertadores é a primeira vez. E uma Copa do Brasil. Copa do Nordeste é um campeonato bom, muito bom, mas nós já passamos por ele. Então, encarar competição lá na frente, porque em 88 nós ganhamos o Campeonato Brasileiro. E já se fez 37 anos caminhando. Então, 37 anos não é a diferença que a gente tem no Campeonato do Nordeste. Confere? Então, nós estamos precisando de um campeonato brasileiro, ou ficar entre os melhores para garantir para o próximo ano uma Libertadores de novo, garantir uma Libertadores, ou ficar no topo e disputar um título lá. E o campeonato, Copa do Brasil, ser um finalista e ser campeão. A Copa do Nordeste, nós já ganhamos outras vezes. E vamos continuar ganhando. Então, se você tem 4 competições no ano, você cria 2 times para disputar 2 competições, na pior das hipóteses. Esse é o nosso pensamento. O Bahia que joga hoje às 20h30, né? E eu sempre digo, passarinho que fala demais caga no ninho. É um ditado velho? Vamos esperar o que é que vai dar. Vamos assistir o jogo. Então, esse é o time do Bahia, Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Nestor, Cauli, o Ademir, Lúcio Rodrigues e Eric Pula. Esse é o time. Torcer para que tudo dê certo e que a gente possa sair com triunfo da Fonte Nova, assumir a primeira colocação do grupo e ter o outro jogo de volta. Ainda vai ter o outro. O Bahia vai fazer 2 jogos dentro de casa. Esses 2 jogos dentro de casa é o que pode dizer para o Bahia, né, o que é que ele quer na competição da Libertadores. Porque depois ele vai sair para enfrentar
E o último jogo lá, são 2 jogos lá fora, e o último jogo é com Internacional. Que lá na tabela, possa ser que já esteja também, né? Bem, e nós sabemos que não é fácil lá dentro arrancar o ponto do Internacional. Mas dentro de casa, nós temos o compromisso, o dever de ser vencedor se quer avançar na competição. Então o Bahia tem 2 jogos dentro de casa pela Libertadores, jogos esses que vão dizer o que é que o Bahia quer, o que é que o Bahia pretende na Libertadores. E não pode ser time covarde, tem que ser time valente. Se tiver que perder, nós vamos perder, mas vamos perder valente. E se ganhar, do mesmo jeito, ser valente. E em momento nenhum ser time covarde dentro de casa para achar que vai sair e lá fora vai encontrar pudim. Lá fora você só vai encontrar brita, seca, no sol de 40 graus e você banguelo. Certo? Não pense que ninguém tá para brincadeira, não. Então, um abraço a todos vocês, trazer para aqui, pronto. Então, um abraço a todos vocês. Eu hoje estou com, toda vez que tiver Libertadores, eu estou com essa camisa aqui, ó. Vendo? Ó. Essa aqui, ó. Boa da Boca. Vendo? Estou representando o Brasil. Ah, não. Eu estou representando o Brasil. É problema de qualquer um. Não estou aqui para ouvir garota, não. Obrigado, galera. Um abraço a todos. Que venha o nosso triunfo à noite, para que a gente possa avançar na competição com perspectiva e esperança de ficar o melhor da chave. Vamos hoje ser o melhor do grupo hoje, ser o primeiro colocado e causar uma boa expectativa na Fonte Nova e demonstrar que o jogo contra o Ceará passou. O que passou, passou. Sabe isso, né? E agora é outra era. Obrigado a todos vocês, um abraço e retornando para o próximo bate-papo.